primeira vez, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou pela absolvição de um réu envolvido nos atos do dia 8 de janeiro do ano passado. Esse homem estava numa situação de rua na época dos ataques, a sede então dos três poderes. Vamos direto para Brasília, conversar com o Emerson Fraga do Portal R7 para entender, de fato, como chegamos a essa votação e voto de Alexandre de Moraes e o que pesou para tomar essa decisão, Emerson. Uma ótima noite para você. Boa noite, Rafael. Boa noite a você que acompanha a Record News. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes disse que não há provas suficientes da intenção do réu de cometer esses atos. O Geraldo Felipe da Silva, ele é julgado pelo plenário virtual. Nessa modalidade de julgamento, não há discussão entre os ministros. Eles apenas depositam o voto no sistema. O julgamento está previsto para terminar na próxima sexta-feira, dia 15. O Felipe da Silva, ele é acusado de 4 crimes pela Procuradoria-Geral da República: associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado ao patrimônio da União. Se ele for absolvido, como você disse, pode ser o primeiro réu a ser absolvido pelo STF nessas ações aí que envolvem o 8 de janeiro. A própria Procuradoria-Geral da República, apesar de ter acusado o Geraldo Felipe, ela pediu a absolvição dele no relatório final. Segundo a Procuradoria, não há provas suficientes para condená-lo. O ministro Alexandre de Moraes disse que já ouviu testemunhas que dizem que havia um vídeo em que Geraldo era visto colocando fogo em uma viatura. Mas, ao analisar as imagens, a Justiça concluiu que não é Geraldo que aparece nas imagens. Ele já tinha sido alvo de liberdade provisória no ano passado, quando Alexandre de Moraes concedeu aí a liberdade provisória a alguns dos réus, mediante o uso de tornozeleira eletrônica. Contudo, segundo o ministro, o acusado narrou e confessou que saía de um centro de referência especializado para a população em situação de rua, já que ele estava em situação de rua na época aí dos ataques de 8 de janeiro, quando ele viu a multidão se dirigindo à esplanada dos ministérios e resolveu, então, se juntar a essa multidão nesses atos. Mas, possivelmente, segundo o voto do ministro Alexandre de Moraes, ele nem sabia o que estava acontecendo, o que estava fazendo ali naquele momento, no dia 8 de janeiro de 2023, que a gente sabe acabou resultando na invasão e depredação dos prédios das sedes dos três poderes. Rafael. Emerson, agora a gente fala dos acordos envolvendo as colaborações que foram premiadas e homologadas pelo Supremo Tribunal Federal. Na Operação Lava Jato, nós temos uma quantia muito significativa em relação ao valor que foi recuperado, 2 bilhões de reais, e que voltam então para os cofres públicos. Quando a gente olha, isso envolve as multas, os pagamentos e restituição dos bens ou então valores à União. Emerson, a gente está falando de um valor que é muito alto e também no montante em relação aos acordos. São mais de 100 que foram realizados até esse momento? Isso, exatamente 120 acordos de colaboração premiada que foram homologados pelo Supremo Tribunal Federal. 22 foram homologados pelo ministro Edson Fachin, que é o atual relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. 21 pelo falecido ministro Teori Zavascki, que faleceu em um acidente de avião em 2017. E 77 pela ministra Carmen Lúcia, que era presidente do Supremo Tribunal Federal, na época aí da maior ocorrência de processos, quando mais processos de colaboração premiada chegaram ao STF. Antes de ser designado o novo relator, que foi justamente Edson Fachin, que ocupou a vaga de Teori Zavascki, que morreu nessa tragédia aérea. Os dados são do relatório elaborado pelo gabinete de Fachin em celebração, em marco, aos 10 anos do início da Operação Lava Jato no país. O Fachin proferiu em 7 anos cerca de 5 mil decisões individuais de várias espécies aí dos processos que envolvem a Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Os procedimentos investigativos até aqui resultaram em 34 denúncias apresentadas ao Supremo pela Procuradoria-Geral da República, a PGR. Dessas, 27 foram examinadas pelo Supremo, resultando no recebimento de 9 denúncias e na recusa de 18 dessas denúncias. Atualmente, 6 ações sobre a Lava Jato ainda tramitam no Supremo, todas elas sob a relatoria do ministro Edson Fachin. Rafael.
Emerson, agora a gente fala de um assunto que, na verdade, tem um resquício do que nós debatemos aqui há quase 3 semanas, um projeto do senador Alessandro Vieira, do MDB, que fala justamente sobre a possibilidade de uma proibição na espionagem de jornalistas e também advogados. Isso acontece justamente depois da história daquela BIM paralela, termo definido inclusive pela própria Polícia Federal, onde todo o organograma teria sido utilizado para espionar, além desses profissionais, nós falamos já também de ministros e outras pessoas que, de acordo também com a PF, eram ali acompanhadas de muito perto pela gestão do ex-presidente Bolsonaro. Nós estamos falando desse projeto e justamente vem para, de alguma forma, trazer uma resposta para essa investigação que a gente já falou anteriormente sobre isso aqui, né, Emerson? Exatamente. A proposta do senador Alessandro Vieira, ela foi elaborada justamente depois que foi revelado o caso da BIM paralela, que era uma estrutura ali paralela ao governo, um apêndice junto ao governo, que está sendo investigado ainda pela Polícia Federal. Mas acredita-se que aliados do presidente Jair Bolsonaro montaram, com a ajuda de equipamentos públicos, de programas de computador públicos e também de servidores federais, um esquema para espionar adversários políticos, jornalistas e ministros do Supremo Tribunal Federal. O projeto de lei apresentado ao Senado quer proibir que jornalistas e advogados sejam espionados no exercício da profissão, mesmo que haja decisão judicial para isso. O objetivo da proposta é impedir que pessoas, em geral, tenham informações privadas acessadas de forma ilegal por órgãos e agentes públicos, sejam eles civis ou sejam eles militares, mesmo os de inteligência. De acordo com o texto, a utilização de ferramentas de monitoramento remoto só seria admitida mediante autorização judicial. Do contrário, seria considerado crime, com pena de 2 a 4 anos de prisão. E se esse crime de espionagem, de acesso ilegal aos dados privados, fosse cometido por agente público ou militar, a pena seria em dobro, ou seja, de 4 a 8 anos de prisão, além de multa. No caso de descumprimento dessa medida, desse projeto de lei que ainda está em análise pelo Congresso Nacional, então haveria uma pena aí de prisão até, que foi defendida pelo senador autor do projeto. O projeto blinda jornalistas e advogados. Esses, como eu disse, não poderiam ser alvo de espionagem nem com autorização judicial, ou seja, o judiciário estaria impedido de autorizar espionagem contra profissionais jornalistas e contra profissionais advogados aí no exercício de suas funções. O texto foi elaborado após a Procuradoria-Geral da República apresentar uma ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal, alegando a ausência de atuação do Congresso Nacional para regulamentar esse tema aí do monitoramento irregular. Na ação, a PGR pediu que seja estabelecido um prazo para que os congressistas votem, normatizem, exerçam a legislatura para criar um projeto de lei e aprovar um projeto de lei que aborde o tema. Então, o senador já se adiantou e nós vamos acompanhar essa discussão desse projeto de lei, que é tão importante, ainda mais quando houve agora a última operação Última Milha, né, que identificou aí a espionagem de milhares de advogados, de jornalistas, de servidores públicos e de outras autoridades. Isso tudo vem aí no contexto desse projeto de lei. Nós vamos acompanhar. Qualquer informação você confere lá no r7.com/Brasília e aqui na Record News. Rafael. Combinado, estaremos lá de olho para saber se as atualizações vão aparecendo e as apurações também que vocês vão nos trazendo ao longo do final de semana e ao longo também de todos os dias. Emerson, bom trabalho por aí, um excelente final de semana, meu amigo. Até mais.